Você teria coragem de sacrificar sua própria vida para ter uma chance de sobreviver? Em Crisol, Theater of Idols, o seu sangue não é apenas sua barra de vida, ele é a sua única munição. Hoje vamos desbravar o primeiro grande terror de 2026, um jogo que mistura o folclore sombrio da Espanha com uma estética steampunk visceral. Será que estamos diante de uma invasão de fantoches no mundo dos games? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui é o seu lugar favorito para lore, segredos e teoria do mundo dos games. Já passamos dos 1.500 inscritos e o foco total agora é chegar nos 2.000 inscritos até o final do ano, então dá essa forcinha pra gente. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, já se inscreva agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e bora para o conteúdo de hoje. Desenvolvido pela Verbena Studio e apadrinhado pela Blumhouse Games, sim, aquele mesmo estúdio que faz filmes de terror também. Crisol nos coloca na pele de Gabriel. Ele é um soldado enviado para a ilha de Tormentosa, um lugar parado no tempo que mistura a Espanha do início do século XX com tecnologia a vapor. Mas o que chama a atenção é o fanatismo religioso. A cidade de Nova Castela é controlada por uma doutrina que venera o sacrifício. O jogo tem uma ambientação que faz você pensar o que diabos está acontecendo aqui. Até os animais causam uma certa estranheza por aparentarem ser uma mistura dos animais que conhecemos como frango, cavalo e boi, esses animais mais de fazenda, com peixes e animais de natureza marinha. Claro, isso é explicado na lore do jogo mais pra frente, então comentem aqui se vocês querem um vídeo ou uma série sobre a lore desse jogo, que realmente é incrível. O grande diferencial aqui é o sistema de combate que utiliza o próprio sangue do personagem para recarregar as armas. Isso transforma o jogo em um gerenciamento constante de risco, e para recuperar esse sangue você precisa absorver os inimigos caídos e que te deixa ali um pouco mais vulnerável quando você está fazendo o processo. E também temos as seringas que encontramos aí no decorrer do jogo nos mapas. Iniciamos o jogo ali com uma pistola e com uma faca, né? Faca essa que a gente usa para dar parry. Lembrando que esse jogo, pessoal, eu esqueci de mencionar que ele é em primeira pessoa, mas vocês já devem ter percebido isso com os vídeos que eu coloquei aí de fundo. É um jogo de primeira em pessoa, né? De survival horror. E a gente consegue dar parry, que é uma coisa bem interessante, porque essa nova remessa de jogos tá tentando implementar aí recentemente, né? A indústria tá tentando implementar, né? Mas no decorrer aí do jogo a gente acaba encontrando vários tipos de armas também, cada uma com um estilo diferente, mas todas ali que recarregam com o sangue do personagem. Temos um sistema de upgrade no jogo que permite que consigamos melhorar nossas armas, vida e até desbloquear certas habilidades passivas. Além disso, os ídolos, os inimigos do jogo, né, não são apenas monstros genéricos. Eles são inspirados na iconografia católica real e em lendas espanholas como a de Santa Campanha, o que dá ao jogo uma identidade visual perturbadora e única, mas que sinceramente me fez lembrar bastante de Lies of P na hora, por conta da semelhança entre bonecos e estátuas, que são na verdade autômatos. O jogo já nasceu com cara de franquia, tá pessoal? O final deixa ganchos claros sobre a Igreja do Sol e indica que Tormentosa é apenas a ponta do iceberg. Fiquem de olho, pois a Verbena Studio já sugeriu ali que teremos expansões, né, DLC de lore que podem chegar ainda esse ano. Sendo bem direto com vocês, pessoal, essa mecânica de munição por sangue é genial porque remove toda a segurança que o jogador tem. No Resident Evil você economiza bala, no Crisol você economiza a própria vida. Mas eu quero saber de vocês, esse sistema de tirar vida, né, e reabastecer, recarregar ali as armas com sangue, te empolga ou te dá agonia? Comenta aqui embaixo sangue, se você teria coragem de jogar, e eu vou ler o comentário mais insano e vou deixar fixado aqui no topo, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui, não esquece o like para ajudar o vídeo, o algoritmo na verdade, a entender que você de fato gostou aqui do vídeo, tá?
Isso ajuda na recomendação do canal para outras pessoas. Galera, não se esqueçam, hein? Rumo aos 2.000 inscritos até o final do ano. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e falou!